Evangelho de João, capítulo 15, versículo 17. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que vos disse: não é o servo maior do que o seu senhor. Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. João 17:33. Jesus, seguindo nesse seu discursos e orações que ele inicia ali no capítulo 15 de João, no capítulo 16, no final do capítulo ele vai dizer: tendo-vos dito isto para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. O que eu quero falar hoje é sobre a relação entre o cristão e o mundo, que é uma relação muitas vezes que nos é mostrada conturbada e de algumas formas estranhas em alguns momentos. Mas para isso a gente precisa primeiro definir o que é mundo na visão dos escritores do Novo Testamento, na visão do Evangelho, o que seria mundo, e comparar se essa é a ideia que a gente tem tido de mundo. Bom, mundo no Novo Testamento existem basicamente dois sentidos para essa palavra. Um mundo é o mundo existente de reunião de pessoas. A reunião das pessoas forma um mundo, ou seja, o planeta Terra, no caso, né? Mas existe um outro mundo. Um mundo que funciona como um sistema, um mundo que funciona como uma ideia, como uma forma de vida, uma forma de viver. E em alguns momentos os escritores e aqueles que falavam no momento faziam essas diferenças entre um mundo e outro. O apóstolo Paulo vai falar em Romanos 12: não vos conformeis com o mundo. Esse mundo não é a reunião de pessoas, esse mundo é um sistema que se opõe a Deus. É um sistema que se opõe a tudo o que é da vontade de Deus. Por isso o apóstolo vai dizer: não vos conformeis. Não, em Romanos 12, no primeiro versículo, não tomem a forma. Esse não se conformar é não tomar a mesma forma, não ter a forma do mundo. O apóstolo João vai dizer que quem ama o mundo não tem o amor do Pai nele, porque as coisas são... porque o mundo ele não se sujeita a Deus, esse mundo. E o apóstolo vai dizer: não há mesmo mundo nem no que no mundo há, porque o que tem no mundo é passageiro, temporário. E essa temporalidade ela se opõe à vontade de Deus, que é perfeita, é boa, é eterna. Mas se estabelece uma coisa estranha, porque nós não podemos amar o mundo, mas Deus amou o mundo. Então existe um mundo que pode ser amado e um mundo que não deve ser amado. O mundo que deve ser amado é a reunião das pessoas, são as pessoas juntas que formam o mundo, o planeta. Esse mundo não só deve ser amado, como ele foi amado. É o mundo que diz em João 3,16: porque Deus amou o mundo. Tanto amou esse mundo que entregou o seu Filho por esse mundo. Então o mundo que Jesus está dizendo aqui, onde ele diz: se o mundo vos odeia, que mundo é esse? Qual era o mundo que odiava Jesus? Porque o mundo, muitas vezes, que a igreja nos prega, quando fala o mundo, que existe uma antítese entre... são opostos, a igreja e o mundo, né?
Ou o cara tá na igreja ou ele tá no mundo. Não é assim que a igreja fala? Ou você tá na igreja ou você tá no mundo. Ah, fulano foi pro mundo. Ah não, fulano saiu do mundo e foi pra igreja. Foi pra igreja e saiu do mundo. Para Jesus, ele diz: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós me odiou a mim. Então a pergunta que a gente tem que fazer para entender primeiro o que é mundo na visão do Novo Testamento, na visão do Evangelho, é: qual é o mundo que odiou Jesus? E o mundo que odiou Jesus muitas vezes não é o mundo que a religião prega. Porque o mundo que odiou Jesus, o mundo que perseguiu Jesus, o mundo que foi atrás de Jesus, foram os fariseus, os religiosos. Foram aqueles seres da escritura, do texto, da letra. Porque os pecadores, as prostitutas, os pagãos, os soldados, os centuriões, que eram os capitães, esse pessoal todo que a igreja chamaria de mundo, esse mundo não odiou Jesus, esse mundo ouviu Jesus, esse mundo seguiu Jesus. Claro que não todos, né? Sem generalizar. Mas a grande parte que seguiu Jesus, a enorme maioria, foi esse mundo. Esse outro mundo. Esse mundo que muitas vezes é o mundo que nos é dito, né? As prostitutas o seguiam, os excluídos o seguiam, aqueles que eram mal vistos pela religião, pela política, pelo nacionalismo, aqueles que eram deixados de lado, esses eram os que seguiam Jesus. Então o mundo que odiava Jesus era um mundo religioso, era um mundo que julgava, era um mundo mau. Era um mundo que estava estabelecido dentro da mente das pessoas que, na visão religiosa, não eram o mundo. Jesus disse: se vocês fossem desse mundo, desse sistema, ele amaria tudo que era de vocês, o que vocês fazem, o que vocês falam, o que vocês pensam. Mas como eu tirei vocês desse mundo, como vocês não são mais desse sistema, mas eu vos escolhi do mundo, eu tirei vocês dele, é por isso que o mundo vos odeia. Ou seja, Jesus vai dizer que quando existe o mundo, ele gosta daquilo que é dele, daquilo que pertence a ele, daquilo que tem a lógica dele. E eu quero te dizer que se esse mundo não te odeia, você tem sido um mau cristão. Se esse mundo não me odeia, eu tenho sido um mau cristão. Porque o mundo que tem que me odiar era o mesmo mundo que odiava Jesus. E o mundo que não pode me odiar era o mundo que não odiava Jesus. E hoje a gente tem um mundo que odeia a igreja, mas é um mundo que não odiava Jesus. E a gente tem um mundo hoje que bate palma pra gente e é um mundo que talvez perseguiria Jesus. E Jesus vai dizer: se me perseguiram, eles vão perseguir vocês. Mas se alguns desses guardarem a minha palavra, eles também guardarão a de vocês. E mais na frente, Jesus vai dizer, meio que concluindo isso, ele vai dizer: tenho-vos dito tudo isso. Que ele diz no capítulo 15, no capítulo 16, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E aí se estabelece uma coisa interessante, porque Jesus vence o mundo em vida. Jesus não vence o mundo quando morre, ele vence o mundo em vida. Ele diz agora: eu venci, é um presente contínuo, eu venci, estou vencendo e continuarei vencendo.
está estabelecida a minha vitória. E esse momento em que Jesus está dizendo essas coisas são os momentos pré-Getsemane. Então, nesse momento onde ele está reunido com os discípulos, quase no momento da ceia, e depois disso ele vai seguir para o Getsemane, seguir o seu caminho de cruz, o seu caminho de morte e ressurreição, o seu caminho de concluir a sua obra salvadora. Ele diz: não, eu venci o mundo. Então existe um mundo que deve ser vencido. E a gente só vence vencendo conforme Jesus venceu. Porque muitas vezes querem passar pra gente uma vitória sobre o mundo, que é a vitória daquele cara que Jesus disse: aí, você juntou tudo, construiu um monte de coisa, juntou um monte de dinheiro, juntou todo o alimento, estocou tudo, fez uma arca de Noé para todas as suas necessidades. Mas Jesus diz: mas hoje vão te pedir a tua alma, e aí? Para quem será? O que adianta? Aí Jesus fala: que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a alma? Esse ganhar o mundo talvez é um ganhar o mundo que muitos falam, hein? Tá muito... É o que mais tem curso aí pra ganhar esse mundo. Mas não é essa vitória. Não é esse vencer o mundo que Jesus está dizendo. Até porque, por essa ótica, Jesus foi um perdedor. Nasceu pobre, morreu pobre, não teve nada, não era herdeiro. Trabalhou na profissão uma das mais ralés da sua época. Não comprou casa, não comprou carro, não se vestia de linho fino. Chegou a dizer que não tinha nem aonde reclinar a cabeça, mas esse é o que venceu o mundo. O apóstolo João vai dizer que quem é aquele que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? E crer que Jesus é o Filho de Deus não é a fé, não é algo somente mental. A fé, ela é algo existencial. Portanto, crer em Jesus não é dizer que acredita, não é pensar que acredita, não é acreditar em uma fórmula. Crer em Jesus é crer de forma existencial. Crer em Jesus é obedecer às suas palavras. É andar conforme ele andou. Porque aquele que diz que está nele deve andar como ele andou, diz o apóstolo. Então, para vencer o mundo, você tem que seguir a lógica de Jesus, que venceu o mundo. E o apóstolo João vai dizer que para vencer o mundo é necessário acreditar que Cristo Jesus é o Filho de Deus. E em acreditando nisso, em crendo nisso, você crê na pessoa do Cristo. Em crendo na pessoa do Cristo, acontece um fenômeno. E deve acontecer, e tem que acontecer. Que é o fenômeno de ser um seguidor de Jesus. E acreditar nas suas palavras, e acreditar nas esperanças que são dadas por ele, e crer que a nossa vida está para além desse mundo. E quando isso se estabelece, acontece obrigatoriamente uma coisa em nós. E aí é onde as coisas se encaixam. Por quê? Porque Jesus disse que, como nós não somos do mundo,
apesar de dizer na sua oração no capítulo 17 de João, ele vai dizer: eu não te peço que os tire do mundo. Jesus ora ao Pai por nós, dizendo: não quero, não é necessário que eles sejam retirados do mundo, ou seja, que eles sejam retirados tanto da Terra quanto do sistema. A gente não saiu de nenhum desses dois mundos sob essa perspectiva, da perspectiva física. Não te peço que os tires do mundo, até porque o sal precisa estar onde precisa ser salgado. A luz precisa brilhar onde é escuro. A nossa fé não ensina uma reclusão do mundo. O Evangelho não ensina uma reclusão do mundo. Portanto, Jesus diz: não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. E livrar do mal é interessante, porque quando nós somos libertados, feitos livres do mal, a gente às vezes acha que as coisas ruins não vão acontecer com a gente, porque a gente foi livre do mal. Eu acredito que Deus ouviu a oração do seu filho. Não acredito que Jesus fez uma oração que não foi ouvida. Jamais. E eu acredito que essa oração é real para nós. Que nós não saímos do mundo, mas nós somos livres, feitos livres do mal, libertados do mal. E o que é o mal? Que mal é esse que nós somos libertados? Porque as coisas ruins continuam acontecendo. Nós fomos libertados do mal, mas adoecemos. Fomos libertados do mal, mas somos mandados embora do emprego. Fomos libertados do mal, mas nos roubam, nos matam, nos caluniam, nos perseguem, nos ferem, mentem, perseguem. Então que mal é esse? Que mal é esse que a gente foi livre? A gente foi livre justamente do que Jesus está dizendo. Eu não peço que os tires do mundo. É como se Jesus dissesse: eu não peço que o Senhor tire eles do mundo, mas que faça com que eles não sejam desse mundo. O ser livre do mal, assim como está na oração do Pai Nosso, livra-nos do mal, é simplesmente que você não seja parte do mal que há no mundo. Quando você é libertado do mal, você é libertado da capacidade de ser também mal, junto com o mal que você foi alvo. Ou seja, o mal é mal na sua vida quando ele toca em você e faz com que você seja igual a ele. Por isso Jesus diz: livra-os do mal. Mas não precisa tirar eles do mundo. E no mundo tereis aflições. No mundo vai ser brabo. Mas vocês vão ser alvo de tudo o que acontece com as outras pessoas. O sol vai nascer sobre justos e injustos, a chuva vai chover sobre os justos e injustos. Coisa ruim e coisa boa acontece com todo mundo. A casa que foi edificada na areia, ela sofre a mesma coisa que a casa que foi edificada na rocha. É igualzinho, é o mesmo vento, é a mesma tempestade, é o mesmo terremoto, é o mesmo tudo. A diferença é onde a casa está firmada, mas não o que acontece com ela. Se você tem corpo, você vai adoecer. Se você tem corpo, se você está vivo, você vai morrer. Em algum dia, em algum momento. Se você tem esposa, tem marido, existe a possibilidade de não dar certo. De acontecer várias coisas, infelizmente. A possibilidade está em aberto, você não está num invólucro, você não está dentro de um ovo. Deus não te pegou e te botou num cativeiro. As duas coisas acontecem, o bem e o mal acontecem com você, mas você que crê em Cristo tem a capacidade e o direito e o poder de não ser um propagador daquele mal. E é por isso que eu comecei o texto
com o que Jesus diz aqui. Isso vos mando, que vos ameis uns aos outros. É onde Jesus começa. Antes de falar do mundo, antes de falar das aflições, antes de falar que o mundo vos odeia, antes de falar de tudo isso, Jesus fala, isso vos mando, que vos ameis uns aos outros. Por que Jesus começa com isso? Antes de falar o mundo vos odeia, o mundo vai vos perseguir, ele vai atrás de vocês, ele vai odiar vocês. No início ele fala, isso vos mando, que vos ameis uns aos outros. Parece que não faz sentido a troca de assunto de Jesus, mas Jesus não mudou de assunto. Porque isso aqui é o que está resolvendo o problema. Isso aqui é o que faz com que nós não sejamos do mundo. É quando nós amamos uns aos outros que nós saímos do mundo, porque o amor é aquele que tem a capacidade de interromper o fluxo do mal, porque o amor perdoa. O amor perdoa, o amor liberta. O amor não propaga o mal, ele não deseja o mal. Ele se alegra com o bem, como diz Paulo. Então, pela capacidade que nós temos de amar uns aos outros, nós somos libertados do mundo, por essa capacidade, por esse poder e por essa ordem de amarmos uns aos outros. E não só em amar uns aos outros, mas na sua forma de vida. Porque quando Jesus fala das bem-aventuranças, no sermão da montanha, da planície, Jesus vai dizer uma realidade que se estabelece nas nossas vidas. Em Mateus capítulo 5, Jesus diz, bem-aventurados os pobres de espírito. Na minha Bíblia aqui, na minha versão, os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Alegrai-vos, exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Porque assim perseguiram os profetas antes de vós. O que Jesus está dizendo? Que para nós que seguimos as suas palavras, nós estamos na contramão do mundo. E a contramão do mundo, senhores, não está nas músicas, nas bebidas, nas comidas, porque o reino de Deus não é comida nem bebida. A contramão do mundo não está nos estilos. A contramão do mundo não está na moda, na roupa. Tudo isso passa. Você só se veste da forma que você se veste, só fala da forma como você fala, só come da forma como você come, só bebe o que você bebe porque você aprendeu assim. Porque a tua cultura é assim hoje. Se você vivesse há 100 anos, há 200 anos atrás ou há 100 anos para frente, você seria totalmente diferente. E o reino de Deus não é uma cultura. Ele é um espírito. E ele habita em nós. E é o Espírito Santo de Deus que nos guia. Independente da cultura. E Jesus está dizendo que vai acontecer uma contramão do mundo. E eu vou encerrar aqui. Dizendo que nós seremos pobres em espírito. E Jesus faz sempre um contraponto. De uma coisa ruim, e é ruim, com uma recompensa. Porque aqueles que não são do mundo, eles serão pobres de espírito. Não vão ser os sabichões, os perfeitos, os bonzões. São os pobres em espírito, os humildes. Os bem-aventurados vão ser os que choram. Essa história de que vai rir a todo tempo, mentira.
Você vai chorar muitas vezes por várias razões diferentes. Bem-aventurados os mansos. E o mundo lá quer saber de pobre de espírito? O mundo lá quer saber de chorar? Abre o Instagram aí, irmão. Quem tá chorando, pelo amor de Deus. Bem-aventurados os mansos. Que mansidão! O mundo não fala de mansidão. Pisou no meu pé, eu devolvo. Me roubou, eu mato. Não é assim? Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Que fome e sede de justiça? Eu quero saber do meu. Bem-aventurados misericordiosos. Que misericórdia? No mundo não tem misericórdia. A gente atropela, a gente passa por cima. Limpos de coração. Você tem que ser maldoso, você é muito bobo, você é muito otário. Isso é o mundo na boca dele. É o mundo na boca dela. Porque o mundo, como eu disse no início, é esse espírito que se estabelece na mentalidade. E aqui o Sermão do Monte está dizendo que tudo isso que está acontecendo está totalmente na contramão do espírito do mundo. Vê se não é. Pacificador? Quem é pacificador? A pessoa quer a paz se for para ela. A gente quer a paz se for para mim. Porque a paz demanda muito esforço. Um esforço que a maioria não quer fazer. Bem-aventurados sofrem perseguição por causa da justiça. Bem-aventurados sois vós quando vos perseguirem e vierem por minha causa. Perseguido. Manso, misericordioso, desejoso por justiça de fato, que chora, que é pobre em espírito, só se estabelece, irmão, quando a gente venceu o mundo. Porque se a gente não venceu o mundo ainda, a gente ainda tá pior do que olho por olho, dente por dente. Então que a gente possa ouvir as palavras de Jesus e vencer o mundo a partir de crer no Filho de Deus e ouvir e obedecer as suas palavras.